está prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Você que trouxe a sua Bíblia, eu gostaria de ler com você duas passagens. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 15. Depois nós vamos ler Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Juízes, capítulo 6, versículo de número 15. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Agora nós vamos lá em Êxodo 3, versículo de número 11, que diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, desde o início dessa semana, o Espírito de Deus estava ministrando ao meu coração sobre desafios. Se eu e você pararmos para fazer um balanço da nossa vida, desde o momento que eu e você nascemos, enfrentamos desafios a todo tempo. Talvez você está aqui hoje, só Deus sabe quantos desafios você teve que suportar e vencer para estar aqui hoje. Às vezes tem pessoas que olham para mim e para você e vê a gente sorrindo por fora, mas não sabe como está o seu coração, a sua alma e seu espírito. Eu quero falar sobre 4 desafios. Primeira coisa para a gente entender: desafio é uma situação ou um problema difícil que muitas vezes está acima da nossa capacidade de vencê-lo ou superar. Às vezes acontece na nossa vida alguns problemas que eu e você não estávamos esperando. E aí você começa a analisar o grau da dificuldade do problema. Você fala assim: isso está longe do meu alcance ou longe da minha capacidade de resolver. Aí que está o segredo. Aí é que entra Deus. Nós lemos aqui 2 versículos. Um se sentia menor, porque a sua família era pobre. O outro diz: quem sou eu? Moisés olhou para Deus e falou assim: Senhor, quem sou eu? Moisés não se conhecia por completo, como eu e você muitas vezes não se conhecemos por completo. A cada dia da nossa vida, nós nos surpreendemos por algumas coisas que nós fazemos. E quando você lê a palavra, você fala assim: eu não me conheço. E Moisés, dialogando com o Senhor, e falou assim: Senhor, quem sou eu para o Senhor escolher e mandar no Egito e libertar
o seu povo da escravidão. Talvez você está aqui nesta noite, a sua família é grande, e Deus escolheu você, para através de você, a salvação alcançar a sua casa. E quantas vezes você falou assim, mas quem sou eu? Eu não sou capaz. Moisés não sabia falar. Ele era pesado de língua. Ele queria fugir daquilo que Deus havia escolhido para ele. Mas quando Deus escolhe, irmão, não tem como eu e você fugir. Às vezes eu e você estamos enfrentando problemas aqui dentro de Juiz de Fora. Aí alguém fala assim, vou arrumar minhas coisas, vou vender tudo que eu tenho, vou para a Europa. Você apenas vai mudar de país. Mas o seu problema vai continuar te acompanhando. São os desafios que nós carregamos sobre a nossa vida. E que forma nós conseguimos vencer os desafios? Quando nós realmente abrimos o coração para Deus entrar. O segredo está, irmão, em abrir o coração. Não adianta eu e você vir na igreja de segunda a segunda, não adianta nada. Nós temos que abrir o coração. Nós temos que ter atitude para que Deus faça a mudança. Segundo, viver é enfrentar desafios e temos a escolha de fugir ou vencer. Quando Deus chamou Moisés, Deus capacitou ele para quê? Vencer. Mas ele queria fugir. Ele falou assim, Senhor, manda meu irmão no meu lugar. Às vezes há situações na sua casa, na sua família, que você quer que o seu outro ente querido resolva para você. Sendo que Deus te escolheu e capacitou para você ser mais do que vencedor. Para você vencer os desafios da vida. Então vamos lá. Desafios importantes que precisamos vencer. Primeiro, desafio de acreditar em si mesmo. Quantos de nós que aqui estamos, muitas vezes já chegamos diante do espelho e já falou assim, eu não sou capaz, eu não tenho condição, eu não sou qualificado para isso. Primeira coisa, nós temos que crer em Deus, mas nós temos que acreditar em nós mesmos. Talvez você já falou isso. Talvez você não acredite em você mesmo. Deus quer que eu e você saímos daqui vencendo e rompendo este primeiro desafio. Acreditar em si mesmo, que eu e você somos capazes de vencer. Porque muitas das vezes nós deixamos um homem matar os nossos sonhos, as nossas qualidades, os nossos dons. Foi dado por Deus. Mas chega alguém perto de você e diz assim, você não tem condição. Você não é capaz. Você não pode. Sendo que Deus quer que você acredita em você mesmo. Porque quem te dá a vida
é Deus. Quem te dá saúde é Deus. Então você tem que confiar somente em Deus. Porque você confiando, a sua autoestima vai florescer dentro de você. Às vezes você tem um sonho grande. No momento, você não tem condição. Mas se você continuar a caminhar e a lutar, quem vai te capacitar vai ser Deus. É Ele que vai preparando a oportunidade, os momentos para nós alcançarmos os objetivos. Muitos não conseguem vencer os desafios da vida porque se enxergarem pequenos e não acreditaram em seu potencial e a sua capacidade de vencer. Enquanto eu chegar perto do espelho e me sentir pequeno, eu não vou conseguir nada. Moisés se sentiu assim, pequeno. Gideão se sentiu pequeno. Sou menorzinho, minha família é pobre. Deus não está preocupado com a sua condição financeira. Deus é o Todo-Poderoso. Ele quer que você acredita que você vai conseguir. É isso que Deus quer que eu e você saímos daqui hoje entendendo. Quantos estão aqui? Se você conversar com ele pessoalmente, ele vai falar para você: muitas pessoas mataram os meus sonhos. Eu deixei de sonhar. Vou te contar uma passagem na Bíblia. José era um adolescente. E um belo dia Deus visitou ele. E Deus deu a ele um sonho. O primeiro sonho: 11 feixes se curvavam diante dele. O dele se destacava mais. No outro dia, Deus visita ele de novo, dá outro sonho. Só que esse sonho é maior do que o primeiro. Ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Sabe quem era o sol? O pai. Sabe quem era a lua? A mãe. Sabe quem eram as estrelas? Eram os irmãos. Deus estava mostrando: você se sente pequeno, mas os grandes vão ter que dobrar o joelho perante você. Talvez você trabalhe numa empresa há muitos anos e não é reconhecido. Mas Deus vai te dar vitória. Os sonhos que Deus tem te mostrado, na hora certa, Deus vai realizar. Segundo desafio: vencer os obstáculos da vida. Marcos, capítulo 5, versículo do 25 ao 29. Eu vou resumir para a gente ganhar tempo. Aqui fala de uma história de uma mulher que sofria hemorragia há 12 anos. Esse era o obstáculo da vida dela. Esse obstáculo impedia esta mulher de viver no meio da sociedade. Ela era rejeitada, ela era discriminada por causa do obstáculo que ela vivenciava há 12 anos. Mas esse obstáculo não foi impedimento dela chegar diante daquele que tem o poder de mudar qualquer situação que eu e você tivermos enfrentando. Sofrimento, 12 anos, para conseguir
o milagre, ela teve que vencer o obstáculo. Qual era o primeiro obstáculo? Multidão. Jesus estava passando, e aonde Jesus passava, a multidão cercava. Vamos imaginar para nós entendermos. Jesus está aqui na frente, no meio, a multidão, lá atrás, a mulher que estava sangrando há 12 anos. Ela já tinha que lutar contra a rejeição, e ela pensou: se eu for andando, eles podem me agredir, mas eu vou colocar algo em meu coração, que se só eu tocar na orla do seu vestido, ficarei sã. Sabe o que ela fez? Ela foi engateando, rompendo os obstáculos. Vai ter momento na sua vida que você não vai ter força para andar. Vai ter momento na sua vida que você vai precisar engatinhar. Vai ter momento na sua vida que você não vai ter força para engatinhar. Você vai ter que arrastar, mas não pode o obstáculo te parar. A multidão não parou ela. A rejeição não parou ela. O sangramento não parou ela. Eu pergunto para mim e para você: o que tem nos parado? Às vezes eu e você paramos por uma palavra que alguém fala a nosso respeito. Nos paralisa. Paralisa espiritualmente. Você deixa de acreditar, você deixa de confiar, você deixa de buscar, porque alguém falou uma palavra que te paralisou. Nós, pais que estamos aqui, toma cuidado quando você vai chamar a atenção do seu filho. Porque tem muito pai que amaldiçoa o filho em vez de corrigir. Toma cuidado, porque as nossas palavras têm poder. Foi feita uma vez uma pesquisa nos Estados Unidos. O pai chamou o filho de burro e deu a ele um par de orelhas de burro. Nunca mais aquela criança foi a mesma. Ele não conseguiu alcançar os seus objetivos, porque foi lançado sobre ele uma palavra maldita. E ele não lutou para quebrar esse desafio, para mostrar para o pai dele que ele não aceitava aquilo que estava falando a seu respeito. Não podemos aceitar o que as pessoas falam a nosso respeito. Temos que aceitar aquilo que a palavra diz a meu e seu respeito. Suas limitações e preconceitos, a falta de dinheiro e a multidão não pode parar. Se você ler todo o contexto do 25 ao 29, diz que essa mulher gastou tudo que ela tinha, porque ela foi nos lugares errados. E hoje não é diferente. Quanto cristão está indo nos lugares errados, perdendo tudo que custou conquistar, porque está sendo enganado. Sabe aonde é o lugar de eu e você alcançar a nossa vitória? É nos pés do Senhor Jesus. Porque Ele não vai te enganar. Porque quando Ele falar contigo, Ele vai liberar a palavra da vitória. O que você tem feito para vencer os obstáculos que te separam da vitória? Vamos abrir um parênteses. Vamos pegar essa placa que está aqui na frente.
Vamos pôr ela aqui no meio do corredor. A bênção está aqui. E você está atrás da placa. O que está impedindo de eu e você chegar até o abençoador? Começa a pensar agora aí. Qual tem sido o obstáculo na nossa vida que tem nos impedido de chegar diante de Jesus? Terceiro, viver uma vida abundante. Irmãos, Deus tem o melhor para a sua igreja. Mas para eu e você ter a vida abundante, nós temos que chegar aos pés do Senhor. João, capítulo 10, versículo de número 10. Olha o que a Bíblia diz. O ladrão não vem senão a roubar. Quem é o ladrão hoje? Hein? Quem é o ladrão? Satanás. Ele quer roubar tudo que você conquistou até hoje. A matar. Ele não fica satisfeito em roubar. Ele quer matar. E depois destruir. O que nós temos visto hoje? No mundo que nós estamos vivendo, na sociedade que estamos vivendo, isto tem acontecido a todo instante, a todo momento, dentro de muitas famílias cristãs, estão passando por isso. Mas olha o que Jesus disse: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Vida espiritual em abundância. Tem pessoas que acham a vida em abundância é ser rico. Irmãos, tem pessoas preocupadas em enriquecer. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Tem muito cristão que está perdendo a sua alma, porque ele está preocupado em ficar rico. A maior riqueza, ponha no teu coração, a maior riqueza que eu e você temos que lutar todo instante para conquistar é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque é Ele que vai nos dar o passaporte a entrar no céu. Vida espiritual em abundância. O que adianta eu ser rico e minha família sendo destruída, minha saúde sendo destruída, meus filhos se perdendo? Então não adianta eu ser rico, porque o dinheiro não compra felicidade. O dinheiro traz alegria momentânea, mas o Espírito Santo te dá alegria eterna. Eu não posso ter nada agora, mas Ele não vai tirar a minha alegria. Eu vou continuar sendo alegre, porque eu vou confiar no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Porque Ele vai suprir as minhas necessidades mediante aquilo que eu e você precisamos. Vida espiritual em abundância. Irmãos, tem muita gente errada. Tem pessoas que estão correndo atrás da bênção. Se você ler o Salmo 23, é o contrário. É a bênção que tem que correr atrás de você. Porque o Senhor é seu pastor. Mas só que as pessoas estão fazendo o contrário. Ele está correndo atrás da bênção. E o Senhor está ficando para trás.
É a bênção que tem que correr atrás de você. Vida espiritual em abundância. Uma família abundante. Você poder ter paz na sua casa. Você ter paz com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Você ter prazer de estar em casa. Vou abrir um parênteses, porque o negócio vai ficar sério. Tem muito cristão que não tem prazer de ficar dentro de casa. Sabe por quê? Porque ele não tem paz. Às vezes ele tem uma vida financeira linda, mas quando chega dentro de casa, não tem paz. Ser abençoado é você ampliar a sua vida. Eu não posso ser abençoado só numa área. Deus é todo poderoso. Deus te criou para você ser mais que vencedor em todas as áreas da sua vida. Família abundante é você olhar para os seus filhos e falar: os meus filhos são herança, são presente, são Deus que me deu. A minha esposa é uma bênção, é o presente que Deus me deu. Você olhar para o seu marido e falar: o meu marido é uma bênção que Deus me deu. Família em abundância. Uma saúde em abundância. Eu não quero que você me interprete mal. Irmãos, o nosso corpo, uma hora, vai ficar enfermo. Porque nós somos carne. Mas Deus vai dar graça, saúde, para você vencer esse obstáculo. Saúde em abundância. Eu posso ter uma enfermidade no meu corpo, mas eu estou vivendo com abundância. A enfermidade não está sendo impedimento de eu adorar o Senhor. A enfermidade daquela mulher não foi obstáculo dela adorar o Senhor. Uma vida financeira abundante. Vou te dar um exemplo. Quando Salomão assumiu o trono depois de Davi, Davi era um rei muito rico. Deus chegou perto de Salomão e falou assim: Salomão, daqui para frente agora você vai governar no lugar de seu pai. O que você me pedir, eu vou te dar. Sabe o que Salomão falou? Senhor, eu quero só uma coisa: sabedoria para me conduzir o seu povo. O que Deus deu a ele? Sabedoria, riqueza, saúde, fazenda, bens. Ele podia ter pedido a Deus: eu quero ser mais rico. A riqueza não era suficiente. Os bens não eram suficientes. Ele falou: Senhor, me dá sabedoria, porque a sabedoria é a sua presença. Aí Deus foi e falou assim: eu vou te dar muito mais do que sabedoria. Eu vou te dar abundância em tudo que você fizer. Quarto e último desafio de ser um verdadeiro cristão. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 ao versículo 3, que diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Antes de eu prosseguir, eu e você somos a carta lida, que é a Bíblia. Tem muito cristão que sai lá fora pregando para todo mundo, mas ninguém dá ouvido. Sabe por quê? Porque ele olha e fala assim: mas a sua vida
não condiz com o que você prega. Alguém já ouviu isso? Ah, mas o fulano lá prega para todo mundo. Chega em casa, eu fico ouvindo quebrar copo, ele bate na mulher, ele espanca o filho e lá fora ele está pregando. Ali está dizendo que eu e você somos uma carta lida. Não precisa eu falar para ninguém que eu sou cristão. Só dela bater os olhos em você, ela vai ver que você é diferente. Porque você exala o perfume de Cristo. Aonde que você vai ver na Bíblia Jesus andando e falando assim: eu sou Jesus, eu sou o Salvador? Muitas vezes que Jesus operava milagre, quando ia caçar ele já tinha ido embora. Cadê ele? A glória é do Pai, a glória é de Deus. Dando sequência, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Então eu não estou mentindo. Ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Eu posso falar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas se ela não estiver pregada na tábua do meu coração, não adianta nada. Porque as pessoas vão falar assim: muito bonito, você tem um conhecimento fantástico, mas você não vive. Nós temos que viver. O verdadeiro cristão tem que viver a palavra. Ser evangélico virou moda. Sai aí fora perguntando para todo mundo. Todo mundo que você perguntar: o que você é? Sou evangélico. Porque virou moda. As pessoas hoje acham que ser evangélico é moda. Viver o cristianismo de Cristo é ter uma vida transformada. Você está me vendo aqui hoje. Mas há 24 anos atrás, eu estava preso dentro de uma cela, sem saber o que fazer. Mas quando Deus te escolhe no ventre da sua, como te escolheu, não adianta você fugir, não adianta você esconder, porque Deus vai te achar. Eu dentro de uma cela, sem camisa, descalço, bermuda caindo, cabelo amarelo. Deus envia uma mulher lá no presídio, quando era em Santa Terezinha, para me dar uma palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos te libertará. E essa verdade tem me mantido de pé até hoje. Não sou perfeito, mas tenho lutado todos os dias para me mudar muitas coisas na minha vida, porque eu valorizo o que Deus fez na minha vida, porque eu cometi um crime que não tem fiança. Está aqui o nosso irmão Jonathan, que é perito, artigo 171, estelionatário, não tem fiança. É o único crime que não tem fiança. Mas quando eu estava preso, o Espírito do Deus Altíssimo, porque tinha alguém orando, intercedendo por mim em casa, falou assim: dinheiro, ouro,
prata não paga para você sair daí, mas lá atrás foi pago o alto preço com sangue que te liberta. Esse é o preço que foi pago para você ser livre. Quando Jesus falou assim: Pai, está consumado. O meu, o seu, os nossos pecados, os nossos erros foi apagado e dele o Senhor não lembra mais. Deus quer que eu e você tomamos atitude hoje. Ele não vai lembrar mais do que nós fizemos ontem, algumas horas atrás, antes de eu e você vir no culto. Ele quer ver daqui para frente. Mas ele só vai agir se eu e você abrir o coração. Somos a carta viva de Jesus, não escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus no nosso coração. Ser cristão não é apenas participar de uma igreja. A pessoa acha que ser cristão é vir na igreja. Vou te falar, igreja não salva ninguém, denominação não salva ninguém, pastor não salva ninguém. O que salva é você reconhecer o sacrifício que Jesus fez e se arrepender. Porque quando eu e você se arrependemos, nós alcançamos a salvação. Porque a salvação foi dada de graça. Jesus fez um favor que eu e você não merecia. Mas por amor a mim e a você, Ele se entregou no meu e no seu lugar. Carregou todas as nossas dores, todas as nossas cargas, tudo de ruim que nós tínhamos. Ele levou sobre ele. E lá em João 8:32, ele falou assim: vocês são livres. Quem é que é livre? Levanta a mão. Você é livre. O diabo não pode te aprisionar mais. Porque você é livre. Porque quem te deu a liberdade, diz lá, ó, João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dando sequência, respondeu-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Olha só, o povo estava preso a Abraão, que não podia fazer nada. E Jesus falou assim: como diz tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Dando sequência, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Qual é a casa de Deus hoje? Qual é a casa de Deus hoje? O meu e o seu coração. Porque se você abrir, ele vai ficar para sempre. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Preste atenção no final dessa frase. Sereis livres. Plural. Não tem nada que te prende. Por que você está preso ainda a uma palavra lá do passado? Por que você ainda está preso a alguma coisa que te aconteceu na sua infância? Se eu tivesse dado ouvido o que os meus familiares falavam com a minha mãe, hoje eu não estaria aqui. Pessoas da minha carne, do meu sangue, chegavam na casa da minha mãe e falavam assim: seus filhos não vão dar em nada. Eles vão crescer e bater na sua cara. Hoje, para a honra e a glória do Senhor, vou fazer 42 anos. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque ela não desistiu de mim. Enquanto eu estava na rua,
ela estava de joelho orando, pedindo: Senhor, tem misericórdia do meu filho. A oração é o segredo do sucesso no seu futuro. Talvez você está orando agora e não está vendo o resultado, mas lá na frente a vitória vai chegar e Deus vai falar para você: isto é resultado da sua oração, perseverança, porque ela não desistiu e Deus deu vitória. O meu irmão sofreu 5 acidentes, né? 5 acidentes. O último que ele sofreu foi entre Laranjal e Leopoldina, que tem uma estrada ali estreitinha. Ele bateu na ponta de um ônibus, preste atenção, ele bateu na ponta do ônibus, arrancou o para-choque e foi parar lá na traseira do ônibus. O carro capotou, arrancou o eixo, tinha 5 jovens dentro do carro com ele. Ele não teve um arranhão. O dia que nós fomos buscar o carro no guincho lá, o cara falou assim: o motorista desse carro morreu. Eu falei: não morreu não, sou eu. Olha como Deus guarda. Sabe por que a sua família não foi destruída? Porque a sua oração está sendo um escudo de broquel sobre o seu marido, sobre o seu filho, sobre a sua esposa, sobre a sua casa. É por isso que Satanás não matou, não roubou e não destruiu. Por causa da sua oração. Deus dá livramento. Livramento que a gente vê com os nossos olhos e aquele que não conseguimos ver no mundo espiritual. Isso foi só um. E ele está de pé até hoje. O outro, ele bateu na Avenida Brasil em 2 carros. Ele tem a marca igual Jacó na perna. Mas Deus poupou a vida. Deus falou assim: ó, vou te dar mais uma oportunidade, mas você vai ficar marcado. Toda vez que você olhar para o seu pé, você vai lembrar de mim, que sou Deus que cuido. Deus cuida de nós, mesmo nós não merecendo. Deus nos ama. Saia daqui hoje com isso no teu coração. Deus te ama. Por isso que Ele não desistiu de você. Porque Ele te ama. Mas é ter uma vida de fé. Como Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. O que faz Deus se agradar de nós é a nossa fé. Ainda que ela seja pequenininha, mas agrada ao Senhor. A oração é ser sal e luz para o mundo. Nós temos que ser sal e luz. As pessoas têm que ter prazer de estar perto de você. Viver uma vida de santidade. Santidade significa separar daquilo que nos afasta de Deus. Eu não preciso julgar você, você não precisa me julgar, porque nós temos um amigo que mora dentro de nós, e ele nos mostra aonde estamos errando. Muitas vezes a gente senta no sofá, na cama, o amigo que é o Espírito Santo, ele fala: ó, hoje você deu um vacilo. Se separa disso. Porque isso distancia você do Senhor. O Espírito Santo, ele é magnífico. Para encerrar a mensagem, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7, versículo de número 8, que diz assim: e chamou a Moisés a Josué, e lhe disse, aos olhos de todo Israel: esforça-te
E anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais e lhes dar. E tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não tema e nem te espantes. Não preciso eu falar mais nada. Esse versículo fechou todo o contexto da Bíblia, todo o contexto da pregação. Nós devemos nos esforçar, não parar, porque quem vai diante de nós é o Senhor. Por isso que Deus falou com você e comigo lá no início. Você confia em você mesmo? Hoje todos nós vamos sair daqui acreditando em nós mesmos. Porque quando você dá um passo, Jesus dá 2, 3 na sua frente. Ele vai rompendo os obstáculos e os desafios que surgem em nossas vidas. Amém?